Se você navegou na web nos últimos anos, certamente viu pessoas se autodenominando ironicamente de gamers, como se fosse seu principal traço de personalidade. Você provavelmente viu o meme Lost zombando de uma tentativa ruim de um antigo quadrinho de jogos aleatório de abordar uma tragédia séria. O que a maioria das pessoas não percebe é que esses antigos quadrinhos de jogos dos anos 2000 não eram apenas piadas, mas uma subcultura da internet sincera nos anos 2000. Mas para entender como tudo isso começou e onde deu errado, teremos que olhar para o criador de Lost e sua ascensão e queda do estrelato da internet inicial, Tim Buckley, e sua série online Control-Alt-Delete. Para entender esse homem, primeiro devemos discutir uma das webcomics mais influentes de todos os tempos. Penny Arcade foi criado em 1998 por Mike Krahulik e Jerry Hawkins. Estrelou dois melhores amigos que atuaram como suas versões fictícias. A tira começou de forma humilde, explorando o humor centrado em jogadores. Essa novidade logo se tornou uma mina de ouro. Em 2005, era uma das tirinhas mais populares online, dando origem a uma convenção inteira chamada PAX. Esse sucesso inspirou inúmeros imitadores, incluindo um jovem artista chamado Tim Buckley. O Sr. Buckley nasceu em Cape Cod, Massachusetts. O jovem cresceu jogando games, com sua família tendo condições de comprar todos os consoles conhecidos. Ele passou sua adolescência no mundo dos jogos de PC, sob o nome de usuário Absat. Foi aqui que ele demonstrou inicialmente seu talento artístico na World Wide Web. Eu estava sempre desenhando e praticando. Sinto que minha habilidade artística vem parcialmente de um talento natural e parcialmente de muito trabalho duro e paciência. Absat estava ativo na comunidade de modding para Star Wars Jedi Outcast. Sua criação mais antiga conhecida era um Jedi original chamado Vitran. O feito de Buckley impressionou a ponto de outros buscarem sua ajuda em seus projetos. Mas isso diminuiu quando a vida real se tornou prioridade. Após o ensino médio, Tim tirou um ano de folga antes de se mudar para Rhode Island. Ele se matriculou na faculdade para estudar computação e animação. O estudante almejava trabalhar com videogames. No entanto, o programa se mostrou insatisfatório e ele abandonou após um ano. Durante esse período, Tim admitiu que desenhar era a única coisa que o mantinha são. Tendo se tornado um fã de tirinhas como Mall Monkeys e Penny Arcade, isso o levou a uma epifania. Eu sei que tenho a habilidade, o talento e a imaginação para ter sucesso nisso. Eu sempre fui um fã de outras webcomics e um dia me ocorreu que, eu poderia fazer isso. Então eu fiz. Foi quando ele criou a Comic Control Alt Delete, com a primeira tira postada em 23 de outubro de 2002. A tira retrata dois caras que passam o tempo jogando videogames. Parece um pouco clichê, não parece? Não, é testado e aprovado. Além disso, temos um gancho. Ah, é? O quê? Temos um terceiro personagem. O quê? A série apresentava dois amigos, Ethan e Lucas, baseados no criador e seu melhor amigo na vida real. O traje cotidiano de Ethan é a mesma combinação de camiseta e jeans que eu usava quando o desenhei inicialmente. Naquela época, o jovem de 21 anos estava de volta a Massachusetts. Por um período, ele publicou tirinhas diariamente, cada uma levando de 1 a 4 horas para ser feita. Essa consistência e um nicho ainda em crescimento levaram o Computer-Aided Design a conquistar rapidamente uma audiência. Em poucas semanas, o quadrinho se tornou viral, com um alcançando mais de 200 mil acessos. Uma comunidade surgiu através do boca a boca. Logo, ele rivalizou com Penny Arcade e Readership, que se ofereceram para ajudar com a mercadoria. A partir de 2005, isso virou seu trabalho em tempo integral, enquanto Tim fazia turnês pelos Estados Unidos da América em convenções. De onde você tirou a ideia, chefe Brian? E o que ele diz? O capocho. Sim. Álcool. 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 É o fim. Álcool. Sim. Álcool. Demais. Muito álcool e um prazo. Buckley até começou um concorrente do PAX chamado Digital Overload. Então é isso que o Digital Overload é, removendo toda a BS extra da convenção, dedicando um evento inteiro apenas para Control Alt Delete e seus fãs. Todo o fenômeno foi realmente um produto de sua época, incorporando perfeitamente a cultura gamer do início dos anos 2000. Isso também significava que o Computer-Aided Design caiu em muitos tropos comuns. Por exemplo, a adição de uma personagem gamer chamada Lila.
Quebrando o estereótipo antigo de que meninas não jogam videogames, Lila gosta de uma festa local Area Network, tanto quanto o próximo cara. Ela é inteligente e bonita com uma paixão por um bom jogo de tiro em primeira pessoa. Ela rapidamente capturou a atenção de Ethan, e embora seja muito mais calma e responsável do que ele, ela se vê inexplicavelmente atraída pela personalidade bobinha de Ethan. Ela gosta de longas caminhadas entre masmorras em seus RPGs favoritos, fragging romântico à luz da descarga de rifle de plasma e noobs sensíveis. Lila foi apresentada em janeiro de 2003. Em sua primeira tira, Ethan duvida que alguém como ela pudesse sequer existir, antes de apanhar por tocar em seus seios. Os dois logo começaram a namorar na tira, com Buckley usando-a para fazer piadas sobre supostas interações com mulheres. Ethan, posso te fazer uma pergunta? Claro, você pode me perguntar qualquer coisa. Você assiste pornografia. Como você pode me perguntar isso? Não tem como eu não responder. Se eu disser sim, você ficará chateado. Se eu disser não e você descobrir que menti, também ficará chateado. Então é um sim? Não. Então é um não. Sim. Quero dizer não. Essa alteração foi contestada pelos primeiros leitores, mencionados diretamente por ele. Em uma HQ, dois personagens estão prestes a sair em um encontro, mas são interrompidos por um substituto do espectador. É um quadrinho sobre jogos. Você precisa de referências de jogos. O que você está pensando, hein? Novembro viu a adição de um robô totalmente senciente chamado Zack. Ele foi construído por Ethan usando peças do seu Xbox. Ei, preste atenção, cabeça de sucata. Se dependesse de mim, você ainda estaria inanimado. Eu não acho que deveria me preocupar com o que meus consoles estão com vontade. Mas dada a situação, vamos ter que trabalhar em alguns compromissos aqui. Tudo bem, clique. É onde ele colocou a bandeja de 400 sim, senhor. Vontade de jogar sumindo. Ah, claro, agora que você me deixou todo agitado. Esses 4 personagens viraram o elenco fixo do quadrinho, mesclando suas tirinhas de piadas com enredos de sitcom. Isso incluiu a criação do Winter Endmas, que se tornou um evento anual. Foi idealizado como um feriado de 7 dias para jogadores, de 25 a 31 de janeiro. Use camisetas de jogos, desenhe tatuagens de logotipos em seus braços e mãos, encontre maneiras interessantes de usar acessórios de jogos como itens de moda, até mesmo se vista como seu personagem ou console favorito, se estiver disposto. Os jogadores em si são extraordinários. Milhões de pessoas em todo o mundo adoram videogames. Alguns são fanáticos, outros casuais, mas todos fazemos parte da mesma comunidade, da qual devemos nos orgulhar. Isso também incentivou os fãs a enviarem cartas aos desenvolvedores que a admiravam. Essas pessoas são diretamente responsáveis por nos fornecer um material tão divertido, e eles merecem saber que são apreciados. Escreva-lhes uma carta desejando um feliz inverno e expressando sua gratidão pelo trabalho que realizam. Mesmo naquela época isso não estava sem críticos. Um escritor para o Boston Phoenix chamou Winter Endmas de um feriado de jogador irritante, o que eu não sei como alguém poderia negar. Mas Tim estava confiante em fazer o que queria, o que era tanto uma bênção quanto uma maldição. Um bom exemplo disso foi sua carta aberta para Jack Thompson. O advogado agora descredenciado é conhecido por perseguir os jogos nos anos 2000. Na tira, o próprio Tim aparece para explicar que os jogadores eram pacíficos, porém conclui com uma mensagem bem ameaçadora. Meu nome é 24 anos. Eu joguei todos os jogos violentos que existem e nunca matei ninguém. Existem milhões de jogadores como eu, e estamos cansados de pessoas como você culpando seus problemas em nós. A ignorância gera violência, não os videogames. Seja homem e assuma a responsabilidade. Nós somos mais numerosos que você, e as pessoas que pensam como você. Não se meta conosco. Conforme eu continuava lendo esses quadrinhos antigos, ficou claro que muitos deles inspiraram o meme irônico dos gamers se levantando que viria a frutificar mais de uma década depois. É difícil imaginar um tempo em que as pessoas tratavam sem ironia o termo gamer como um rótulo no mesmo nível que sua religião ou afiliação política, mas os anos 2000 foram uma época selvagem. Essa postura fez Tim confrontar sua própria comunidade frequentemente. Geralmente não era nada sério, mas o pior resultou em um escândalo massivo, muitas vezes esquecido.
O formulário em seu site tinha uma seção intitulada Os Desabafos de Homens Loucos. Tornou-se um lugar para comédia ousada semelhante ao Fortune Something Awful. A história conta que no 11 de setembro de 2005, foi criado um tópico acusando Buckley de enviar mensagens de texto inapropriadas para menores. Existem muitas versões diferentes desta história, com a maioria afirmando que a vítima era um usuário chamado Jack. A história vem com uma suposta foto da virilha com o nome dela escrito. Para ser claro, esses detalhes são falsos. Independentemente, a seguir é um trecho do site O Internet. Jack era, na verdade, uma bimeu misantropa, semi-psicopata que era amiga da vítima, e a notória foto da virilha de Tim foi uma Photoshop feita por outra pessoa na época. O relato mais próximo em primeira mão do desdobramento, devido à falta de arquivamento adequado, é uma postagem de Jack 3 dias após a história vir à tona. Antes de se tornar um deus da internet, Absat gostava de ir ao shopping como macaco e enviar mensagens para garotas que via no tópico de fotos. Ele pedia que elas se juntassem ao seu formulário para troca de fotos. Como resultado, uma jovem de 17 anos chamada Amber recebeu fotos do seu piscuiz e ele teve sexo por telefone com uma jovem de 16 anos chamada Maya. Ele tinha 22 anos na época. Para lançar mais dúvidas sobre essas alegações, se isso ocorreu em 2002, ele teria no máximo 21 anos na época, não 22 como afirmam. O cartunista respondeu às alegações infundadas banindo quem respondesse ao tópico. Isso incluiu até mesmo usuários que eram céticos ou o defendiam. Isso fez muitos retaliarem com spam até que Buckley rebaixou todos os moderadores e deletou o subfórum inteiro. Isso foi explicado em um post que detalha a decisão. Anteriormente, eu estava contente em deixar aquela ser a única seção do formulário com menos regras e orientações, e apenas fingir que ela não existia. O que eles transformaram isso foi um antro de ódio, racismo, retardamento e infantilidade. Foi preciso eles começarem a me atacar para finalmente voltar lá e descobrir no que aquilo se transformou. Eu não quero que ninguém ataque ninguém nesses formulários. Mas quão estúpido você tem que ser para começar a atacar a pessoa que os administra? Consequentemente, os formulários ficaram mais rigorosos, proibindo críticas a Buckley ou seus quadrinhos. Apesar das repressões, esses rumores deixaram uma mancha em sua reputação, que o seguiu por muito tempo. Ainda assim, Ctrl-Alt-Delete conseguiu atrair 300 mil leitores todos os dias. Em dezembro de 2005, um debate foi iniciado entre os cartunistas da web. Muitos dos grandes nomes lamentaram enfrentar críticas severas apesar de trabalharem de graça. Isso incluiu o artista Hawk, que sugeriu aos fãs enviarem e-mails para os criadores favoritos. Buckley discordou, escrevendo sobre o assunto em seu site. Ele pessoalmente se sentiu suficientemente apreciado e fez questão de incentivar a crítica. Publicamos nosso trabalho online gratuitamente, ficando instantaneamente acessível a milhões de pessoas. Quando você vai colocar seu trabalho na frente de tantas pessoas, você precisa entender que nem todos vão gostar do que você faz. Essa opinião fez vários artistas explicarem seu ponto de vista contrário sobre sua forma. Estranhamente, Tim decidiu bani-los, deletar o tópico e acusá-los de estarem com ciúmes. Tudo bem, então vá ser amargo em outro lugar que alguém 10 anos mais jovem que você está fazendo algo maior e melhor do que você já fez ou jamais fará. Não entendo porque você veio aos meus formulários para tentar causar confusão. Em 1 hora recebo mais e-mails do que você em 1 semana. Se quiser reclamar e lamentar sobre mim em outro lugar, fique à vontade. Mas no instante em que você pensar que vai vir aos meus fóruns e me dizer que estou mentindo, é melhor acreditar que vou banir seu traseiro lamentável. Mundo banido, população você. Feliz dia de apreciação de webcomics. Eu sei que vocês pequenos webcomics adoram a atenção. Vale a pena mencionar que Hawk ilustrou a capa do seu primeiro livro 1 ano antes. O vai e vem levou ele a queimar muitas pontes. Muitos sentiram que a fama o estava deixando arrogante. Uma história comum dessa época é que Tim enviou uma ameaça legal a um estudante do ensino médio. Esta imagem é atribuída a ele com o texto ridicularizando sua arte. Ótimo, fui desenhado por um amador, caramba! O resto é um longo desabafo explicando por que isso o incomodou. Eu não permito que ninguém tome o controle Alt-Delete em suas próprias mãos, com exceção de arte de fãs, especialmente animação e cinema.
O motivo disso é que algum dia planejo realizar esses projetos eu mesmo, como se viu, Cad estava à beira de sua própria série animada. Tim recebeu várias ofertas ao longo dos anos para dar vida aos seus personagens. No entanto, nenhuma se materializou até que ele foi abordado pela Blind Ferret Entertainment. Eles ofereceram ajuda para financiar a primeira temporada na esperança de apresentar o show para executivos de rede, mas isso nunca aconteceu. O show acabou sendo lançado em 2006 atrás de um paywall. Fazia parte do seu próprio serviço de assinatura, Computer Aided Design Premium, com preço de $25 por ano. Durou 24 episódios em 2 temporadas. A série animada Computer Aided Design tem uma pontuação de 1,4 estrelas no IMDb. É considerada um dos piores desenhos animados de todos os tempos, devido à atuação de voz ruim, mixagem áspera e animação abaixo do padrão. Os episódios têm apenas 5 minutos de duração. O final da primeira temporada é uma paródia de Star Wars em 3 partes. Use o Owned Ethan. Sim. Tô entediado. A trilogia coloca o advogado que odeia jogos, Jack Thompson, no papel de Darth Vader e, de forma bizarra, Hillary Clinton como Imperador Palpatine. Bem-vindo, jovem Ethan. Eu estava à sua espera. Estou ansioso para completar seu treinamento. Com o tempo, você me chamará de presidente. Você está terrivelmente enganado. Você nunca vai me fazer ficar contra os videogames. O desenho era tão impopular que até mesmo seus fãs se recusaram a defendê-lo. Ryan Summer, VP da Blind Fair Entertainment, afirmou que seu fracasso quase os levou à falência. Isso levou a uma lacuna de 2 anos entre as temporadas para reformular como fazer o show. A segunda série recasta várias vozes e parece notavelmente pior que a primeira. Droga, Ethan! Você finalmente conseguiu me enlouquecer. Estou vendo você em dobro. Sim, Ethan, veja o que você fez. Você está brincando? Eu pertenço aqui. Você é um experimento. A segunda temporada se tornou um saco de pancadas. Foi criado um show chamado Cad, a Série Anotada. Convidou a plateia a vaiar usando a antiga ferramenta de anotação do YouTube. Todo o esforço foi preservado manualmente após as anotações serem removidas em 2018. É um testemunho de quanto isso alimentou o número cada vez maior de detratores do Tim. Em 2008, a Music Television realizou o evento Semana dos Gamers 2.0. Isso fez com que o CAD fosse mencionado na TV em horário nobre. Nosso programa está terminando, mas você pode continuar jogando às 20 horas. Acesse xfire.com e jogue com gamers famosos. Hoje à noite você pode competir com Control ou Delete, uma das webcomics mais populares internacionalmente focadas na cultura de jogos. Para divulgar o disco de vídeo digital de suas animações, Buckley passou a compartilhar vídeos mostrando seu processo de criação. Seu lapso de tempo mais famoso foi feito para o Natal. As imagens mostram ele arrastando e soltando ativos. Isso refletiu uma crítica mais ampla ao estilo de arte dele, em que todos os personagens usavam as mesmas poucas faces. Isso foi ridicularizado com um emoticon notavelmente semelhante, um B maiúsculo acento circunflexo U maiúsculo. Espalhou-se pela web como um incêndio, ainda sendo associado ao seu trabalho até hoje. Em 2007, ficou claro que a internet estava se voltando contra Tim Buckley. Neste ano, ele ganhou uma página na Enciclopédia Dramática e um post viral de blog que tentou diagnosticá-lo como narcisista. Seus colegas o denunciaram por vandalizar suas páginas na Wikipedia. Eles rastrearam seu IP até uma conta chamada Trindle. Tim deletou toda a entrada wiki para PVP e a substituiu por PVP é ruim. Se você olhar, verá que em vários pontos Tim vandalizou sua própria página anonimamente. Depois se passou por fãs do Computer Aided Design repreendendo o vandalismo. Yahtzee, apresentador do Zero Punctuation, postou sobre seu antigo ódio pelo atalho Ctrl-Alt-Delete. A promessa de elogios fáceis e popularidade o mantém atolado em sua obra-prima copiada e colada, com os ombros curvados, olhos caídos e boca aberta. Apesar de ter feito uma tira de piada por dia durante tantos anos, Buckley ainda não tem ideia de como estruturar uma piada. Além de sua síndrome de mesma face, muitos criticam o uso de fotos de arquivo para os fundos de suas histórias em quadrinhos.
Na verdade, é uma prática comum e, no geral, não é um grande problema. Mas ele perdeu toda a benevolência conforme as pessoas buscavam formas de irritá-lo. Um boato que começou a circular nessa época era conhecido como o Grande Roubo de Bife. Os Trolls descobriram que em maio de 2001, um homem chamado Tim Buckley foi acusado de furto em loja, um delito menor. Isso ocorreu em West Warwick, Rhode Island, onde os cartunistas residiam naquele período. O oficial Jay Allen atendeu um chamado de furto na loja Stop and Shop em 26 de maio. Ao chegar, Allen viu o suspeito Timothy Buckley deitado no chão do escritório de segurança, cansado e sem fôlego. De acordo com a segurança da loja, Buckley foi visto furtando e precisou ser fisicamente levado ao escritório. Os seguranças disseram que ele cooperou por um curto período e depois tentou fugir novamente, correndo em direção à porta. Allen levantou Buckley do chão e começou a revistá-lo. Allen encontrou 2 pacotes de tempero El Paso no bolso direito da frente dele. A segurança da loja disse que observou Buckley nas câmeras colocando alguns itens na frente de suas calças. Um bife de vitela e um bife de alcatra foram recuperados de sua cintura. De acordo com o relatório, esses foram os itens que ele tentou enfiar em suas calças. No total, 23,35 em mercadorias foi recuperado de Buckley. Durante esse período, Buckley seguiu trabalhando em suas HQs. Até então, o elenco principal foi desenvolvido em tramas mais sérias. Estes mergulharam nas vidas pessoais dos personagens, abordando assuntos como traição, incompatibilidade e términos de relacionamento. Lucas iniciou um namoro online com uma mulher chamada Kate. Ele finge não conhecer a mulher inesperadamente gorda. Durante o encontro, ele demonstra interesse de forma constrangedora. Monólogo interno. Eu não sei quem diabos você é. Estou aqui por culpa, não tenho perspectivas. Eu sou chato. Este não é o namorado que você procura. Isso é muito legal, mas não posso parecer muito interessado ou você vai achar que estou afim de você. Kate então pergunta, o que você geralmente procura em garotas? E Lucas pensa, não você. A aparência é importante, mas dizê-lo abertamente faz com que se pareça um idiota. Ao chegarem em casa, descobriram que ela usava uma roupa de gordura para testar o caráter dele. Vale ressaltar que o drama ocorreu entre tiras de piada. Não faltaram piadas de gamer, humor aleatório e até pastelão. Isso gerou um contraste bizarro enquanto Ethan e Lila planejavam seu casamento. Então, em fevereiro de 2008, foi revelado que ela estava grávida do filho deles. Esta conversa se estende pelas próximas 5 tiras. Teve uma recepção mista, com muitos confusos sobre a direção do quadrinho. Eles iriam ter um filho e introduzir um novo personagem? Isso levou o cartunista a fazer uma postagem reconhecendo a resposta deles. Estou esperando para chegar a essa parte da história há mais de 2 anos, desde antes de Ethan pedir Lila em casamento. É muito emocionante e estou feliz com a enorme reação que teve. A história progrediu nos meses seguintes, mostrando a jornada do casal a cada passo do caminho. Durante o trabalho, Ethan recebe uma ligação informando que sua namorada está hospitalizada. Na próxima tira, Perda, ele corre para confortar a namorada após descobrir que ela teve um aborto espontâneo. A história, em quadrinhos de 4 painéis, não tem texto, deixando a reviravolta dramática falar por si só. Isso foi realmente ruim. Os dias depois revelaram a reação do elenco principal ao aborto espontâneo, com poucas piadas. Isso foi, note-se, enquanto ainda estava intercalado com tirinhas de piadas não relacionadas. O choque tonal provocou um alvoroço em toda a web. Houve uma demanda imediata por respostas que Buckley tentou fornecer em uma postagem de blog no mesmo dia. Isso esclareceu suas motivações, revelando que fazia parte de um grande plano escrito por ele há muitos anos. Ele ressaltou que não era brincadeira, nem apenas uma reviravolta para testar o limite do relacionamento. Eu sei por experiência pessoal o que isso pode fazer com um relacionamento. Há muitos anos, antes de eu começar a história em quadrinhos, eu estava em um relacionamento e tivemos um aborto espontâneo. Agora, esse relacionamento já era tóxico desde o início e estava condenado a falhar de qualquer maneira. Então, que o aborto espontâneo foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo não foi surpresa. Eu vi as emoções que isso pode trazer em primeira mão e vi como isso poderia realmente machucar alguém. É difícil lidar pois não há culpados. Não há ninguém a quem você possa culpar. Independentemente da intenção dele, a internet não se importou. O arco provocou ampla zombaria e crítica.
foi visto como um momento crucial que enviou o computer-aided design de uma história em quadrinhos medíocre para um desastre de comédia. Something Awful começou uma série de tópicos dedicados a desmontar seu trabalho, acumulando milhares de respostas. Eles o apelidaram de Boom Chicley. Na PAX de 2008, os criadores de Penny Arcade ridicularizaram ele em uma entrevista. Eu acho que Tim Buckley é o anticristo, e eu acho que a história do aborto espontâneo foi o primeiro cavaleiro do apocalipse. Cyanidean Happiness fez uma paródia que termina com um trecho de sua postagem no blog. Yahtzee destacou isso em um episódio sobre webcomics de videogame. Digamos que você cansou de fazer piadas com o cubo companheiro e, de repente, escreve uma história séria sobre sua personagem feminina sofrendo um aborto espontâneo. Você precisaria ter vários coágulos no cérebro para achar isso uma boa ideia. Como uma comic de humor maluco, isso seria uma mudança de tom estranha na melhor das hipóteses e extremamente desrespeitosa com o assunto na pior das hipóteses. Apesar de quão grande era na época, eu não acho que alguém poderia ter previsto o quão eterna uma perda se tornaria. Houve uma enxurrada de paródias de sites como 4chan e Tumblr, editando o original ou recriando-o usando cenas de outras obras. Chegou ao ponto de o 4chan ter que banir tópicos sobre o assunto. Essa abundância só fez as pessoas aumentarem a aposta. As piadas evoluíram, desde recriações em 3D até homenagens musicais. Então começou a ficar minimalista e abstrato. A direção revelou uma fórmula simples, mas fácil de reconhecer. Painel 1, uma linha vertical reta. Painel 2, duas linhas verticais retas. A da direita um pouco mais baixa que a da esquerda. Painel 3, duas linhas verticais uniformes. Painel 4, uma linha vertical e uma linha horizontal. Essa revelação mudou tudo. Não demorou muito até que referências subliminares começassem a aparecer em todos os lugares. A mera presença de 4 linhas já levantava suspeitas. Isso virou um jogo de reconhecer padrões. A capacidade da tira de inspirar o que parece ser milhões de variações levou a sua persistência até os dias de hoje. Lost tem sua própria entrada na Wikipedia e é possivelmente a página de quadrinhos mais famosa da história. Quer dizer, provavelmente é a única razão pela qual você clicou neste vídeo. Dito isso, o que precisa ser enfatizado é que tudo isso aconteceu gradualmente na próxima década. Seriam necessários alguns anos antes que ele ofuscasse Ctrl-Alt-Delete, já que o quadrinho perdeu relevância na mesma velocidade que Lost ganhou. A história do Computer-Aided Design continuou com o casal se casando nos últimos meses de 2009. Cada um deu seus votos, com o estilo de arte mudando para acomodar a importância da cena. A vida me deu um marido épico, o mais raro de sua tabela de saques, e eu tive a sorte de ganhar o papel necessário. Tivemos nossos altos e baixos, mas passamos por isso juntos e não há ninguém com quem eu preferiria compartilhar minha vida do que você. O elenco principal liderou o quadrinho por meses, antes de retornar ao seu usual mix de história e piadas. O estilo de arte mudou, gerando uma recepção mista. Em 2010, Abby foi introduzida como uma nova personagem que rondava a loja de Ethan para explorar as políticas da empresa. Descobriu-se que o traje dela foi tirado de um desenho chamado Punk Girl de Hector Marin. Buckley pediu desculpas antes de voltar e mudar o traje dela. Nesse período, Evelyn Poor, usuário do Something Awful, realizou uma análise estatística das 1.700 tirinhas mais recentes. Revelou-se que 94,44% apresentavam a expressão facial característica de Buckley. As outras categorias incluíam piadas racistas com apenas 1,53%. Infelizmente, essa sequência foi perdida um ano depois com uma tirinha de abril de 2011. Para levar seu companheiro robô a um cinema, eles o disfarçam de um homem negro. Mesmo assim, acredito que ninguém desconfiará. Um homem negro quieto em um cinema? Você chamaria menos atenção entrando lá com um robô. Isso gerou tanta reação negativa que ele foi forçado a editar a tira 4 vezes diferentes. A primeira mudou a piada para implicar que todos os homens negros têm olhos verdes brilhantes e precisam se conectar a uma tomada elétrica periodicamente. O sim foi mudado para na antes da remoção de todas as menções à cor de sua pele. Nessa época, as multidões no evento Digital Overload de Tim Buckley diminuíram. Ele tentou financiar o show de 2011 por crowdfunding, mas a campanha falhou, atingindo apenas 4% da meta. Parece que até mesmo Buckley estava cansado da mesma rotina, pois um ano depois ele começou o que se tornou a morte de seu protagonista. A história começa com Ethan explorando o porão deles.
É aqui que os projetos deles dos antigos apartamentos estão guardados. Ele aciona acidentalmente uma máquina do tempo que o leva para o futuro. Ethan é então sequestrado por seu eu do futuro, que explica que ele é do distante ano de 2018. Acontece que, ao criar Zack, ele colocou em movimento o evento que acabaria com o mundo. Anteriormente na história em quadrinhos, foi apresentada uma robô feminina chamada Embla. Ethan do futuro revela que ela odiava humanos e acreditava que eles não poderiam coexistir. Ele foi obrigado a destruí-la, só para Zack revidar com um exército de robôs o perseguindo. O exército não estava pronto para enfrentar um inimigo daquele tipo. Computadores controlavam nossas defesas e os robôs tinham acesso a tudo. Eles mataram milhões, escravizaram milhares, retribuíram pelos anos de servidão das máquinas. Então ele revela o que aconteceu com Leela. Ele disse que não queria me matar, mas que havia transmitido ao mundo que eu era o único que o criou, que eu havia trazido isso sobre eles. Ele queria que eu soubesse como era estar verdadeiramente sozinho no mundo, como ele, e então ele me fez assistir enquanto matava a Leela bem na minha frente. A máquina só foi ligada 2 vezes antes da guerra, sendo a primeira quando o Zack foi criado pela primeira vez. Ele diz ao Ethan do presente para voltar no tempo, mas robôs de patrulha os interrompem, forçando-os a fugir. Eles fogem para o exterior, mas o Ethan do presente cai em uma armadilha e seu eu do futuro o abandona. Com ajuda, ele consegue escapar e volta para a máquina do tempo. Lá, ele dá um soco em seu futuro eu por tentar roubar sua vida. Os dois discutem antes de serem interrompidos pelo oficial que o liberou. Era outra armadilha, e para seu choque, o futuro Ethan atira nela. Como se não bastasse, a máquina começa a explodir, ameaçando destruir todo o tempo. Antes que o futuro Ethan possa se sacrificar para desligá-la, ele é baleado pelo oficial. Isso faz Ethan desabar em lágrimas, relembrando amigos e família antes de pular no portal e apertar o botão para salvar o mundo. No que provavelmente é a maior oportunidade perdida em toda a série, o botão que ele aperta não é Ctrl-Alt, D-E-L-E-T-E. Após isso, é confirmado que Ethan está morto, concluindo oficialmente sua história após 10 anos. No epílogo, Lucas tem um filho a quem dá o nome de seu falecido melhor amigo, e Leela inicia uma igreja de jogos como uma espécie de monumento ao personagem principal morto. Este final, naturalmente, não foi bem recebido pelos críticos de sua escrita dramática. A cena do estrangulamento foi especialmente ridicularizada com uma série de edições próprias. Por sua parte, o artista escreveu um post no blog explicando a futura direção da série. Planejei muitas ideias de história para os personagens e tudo correu bem por bastante tempo. Mas, eventualmente, à medida que comecei a crescer como escritor e queria experimentar coisas novas, comecei a colidir com os limites dos personagens e suas personalidades estabelecidas. Isso levou a ficar insatisfeito com os personagens e a começar a me sentir sufocado por eles. Primeiramente, Ctrl-Alt-Delete vai se concentrar em ser uma tira de quadrinhos principalmente sobre videogames e cultura pop. É onde o quadrinho começou e ainda é algo que eu amo fazer. É também o melhor uso dos formatos, mas voltaremos a isso logo. Tim aproveitou esse período para focar em outras séries derivadas do Computer Aided Design com o passar do tempo. Estes incluíram a campanha As Guerras dos Consoles e Crônicas do StarCast. Ethan e Lucas não reapareceram por 2 anos, com a única exceção sendo para comemorar a Comic 2000. Eles finalmente fizeram um verdadeiro retorno em 2014 com um reboot completo chamado Analog D-Pad. Transformou os jogadores em super-heróis vigilantes em um estilo radicalmente diferente, e é aí que, na maior parte, a história original terminou, com sua nova linha do tempo continuando até hoje. 2014 também foi quando Lost decolou como um meme na internet mais ampla, apresentando Computer Aided Design a milhões de novos olhos. O Kickstarter da antologia de 10 anos gerou mais de $600 mil, demonstrando um interesse considerável. Desde essa viralidade, Lost passou a ofuscar todos os escândalos anteriores do quadrinho. Isso rendeu a Tim entrevistas com vários veículos, incluindo um perfil na New York Magazine. Ele relembrou a criação da tira e seus pensamentos sobre sua relevância contínua. Acho que talvez eu tenha entrado na história com boas intenções e uma ideia sólida de onde eu queria levá-la, mas talvez não tenha me comprometido tão completamente quanto deveria na prática. Eu temia calcular mal a perspectiva feminina naquele assunto e não confiava o bastante nas minhas habilidades de escrita dramática para fazer justiça a isso.
Ctrl-Alt-Delete desde então se tornou assunto de inúmeros ensaios em vídeo, com muitos o vendo como um símbolo da era em que foi criado. Ele até sobrevive através dessas paródias com um ecossistema completo de webcomics irônicos de videogame. O feriado gamer de Ethan, Inimigos de Inverno, foi referenciado na segunda temporada de Amigos Sorridentes do Adult Swim. Eu estava prestes a ir para casa e comemorar Inimigos de Inverno. E com isso, chegamos ao fim da história de Tim Buckley. Esta é a história de um homem que realmente só poderia se tornar famoso em um pequeno fragmento da história humana. Embora hoje possamos recuar com Ctrl-Alt-Delete, há 25 anos os jogos não eram tão aceitos no mainstream e havia necessidade desse tipo de conteúdo. Apesar de sua HQ não ser tão boa, Tim foi consistente com ela e construiu um público impressionante para os padrões da internet inicial. Embora ele possa ser lembrado como o cara perdido, para mim também deve ser visto como um pioneiro em ganhar a vida como criador de conteúdo online. Apesar de rirmos deles agora, essas primeiras histórias em quadrinhos na web foram precursoras de youtubers como eu.